Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa conferência Saúde Mental e Fé. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da IPP TV e muito felizes de ter a sua companhia acompanhando aqui a nossa programação. Hoje é um dia muito especial porque essa conferência ela marca o encerramento das nossas atividades aqui do Setembro Amarelo, né? Mas com certeza nós continuamos a falar desse tema durante todo o ano porque é um tema urgente, necessário, muito importante, e essa conferência vem para te trazer alguns esclarecimentos a respeito de saúde mental e fé. Nós cremos que, como igreja, nós temos uma grande responsabilidade para falar e abordar sobre esse tema, e é por isso que essa conferência existe, e também é por isso que a editora Ezion lança esse livro Saúde Mental e Espiritualidade, um livro que está no seu pré-lançamento, e a nossa conferência hoje vai te dar um pouquinho sobre o que esse livro trata. E você que está nos assistindo pode adquirir esta obra aqui na sua pré-venda através do site da nossa editora Ezion. Se você, durante a nossa conversa, se interessar, quiser saber mais a respeito desse tema, você pode acessar o site da nossa editora e adquirir essa obra com um preço muito especial, um preço de pré-venda. Essa é uma obra escrita pelo reverendo Arival Dias Casimiro e também pelo doutor Marcionilo Laranjeiras. Essa obra se divide em duas partes. A primeira parte, ela trata a respeito de conhecimentos básicos a respeito dos transtornos mentais. Ela é escrita pelo doutor Marcionilo, e a segunda parte traz uma abordagem pastoral, escrita pelo reverendo Arival, onde ele fala para a liderança da igreja local e o combate aos transtornos mentais. Então, é um livro precioso e nós queremos te convidar a conhecer mais sobre ele. E para isso, a nossa conferência tem o prazer de receber aqui no seu primeiro dia o Dr. Marcionilo Laranjeiras, ele que é especialista em clínica médica e psiquiatra pela Santa Casa de São Paulo, é mestre também em transtornos de ansiedade pela Universidade de São Paulo e há 20 anos fundou o Núcleo de Atenção, clínica que trata pessoas com ansiedade e com depressão, utilizando medicamentos, terapias cognitivas, mudanças de estilo de vida e intervenções complementares para resultados duradouros na saúde, no desenvolvimento e na longevidade dos seus pacientes. Ele é casado, pai de 2 filhas, está aqui conosco nessa noite. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado por aceitar esse convite e estar conosco aqui na nossa conferência. Eu que me sinto honrado, assim. Obrigado, Marcos, pelo convite. Agradece ao pastor Arival e a toda essa igreja maravilhosa, né? Eu sou membro recente dessa igreja, então cada dia que passa eu me sinto mais à vontade aqui, né? E então, assim, essa é uma grande oportunidade, assim, para todos. A saúde mental é um tema um tema de um peso muito grande. A gente vem estudando a saúde mental desde que eu me formei, há 25 anos. A saúde mental era um tema que a gente escutava muito pouco na faculdade, né? Eu até hoje eu não entendo como eu fiz psiquiatria. Só, né? Foi uma... Mas assim, mas o tema, eu sempre gostei e eu procurei, durante a minha vida, eu sempre gostei de conversar com as pessoas, eu sempre gostei de entender a mente humana, né, que sempre foi uma inspiração para mim. Mas só que nos últimos anos, a saúde mental tem tomado uma dimensão, né, nas sociedades. Durante esses últimos 20 anos, a gente vê que os números mostram que esses transtornos só aumentam no mundo inteiro, né? E a gente, assim, o ser humano já conseguiu pisar na Lua, né? A gente consegue mudar pegar um avião aqui e ir para outro país em 12 horas, né? Está em outro lugar muito distante. A gente tem essa maravilha da internet, né, que a gente está conversando aqui por ela, só que a gente não resolve, a gente ainda tem muita dificuldade de lidar com a saúde mental, com a doença mental, né? Os números só aumentam no mundo, os países que têm de mais alta renda conseguem lidar melhor,
estão conseguindo lidar melhor, mas mesmo assim os números só aumentam. A taxa de suicídio no mundo continua alta, né? Nos países que têm de alta renda, eles conseguem lidar melhor ainda com o suicídio, né? Por uma questão de investimento, de maior investimento. No Brasil, as taxas de suicídio continuam com a tendência ao aumento, né? Então, esse momento quando uma igreja como a IPP, né, que é muito sui generis, né, é uma igreja pioneira na forma como essa igreja lida com a saúde mental, é sem par, né? Quer dizer, a gente trata disso de forma muito aberta, a gente, todos os fiéis falam sobre sua saúde mental, não existe aquela separação, né, entre a igreja e a ciência, né? E esse livro, esse livro veio para justamente, é um livro escrito a duas mãos, né? A primeira parte é uma parte basicamente, é um manual de saúde mental, que a gente escreve sobre sobre o que é doença mental em si, o que é a saúde mental, como é um tratamento em saúde mental, né? E a gente conversou também a gente tentou abordar todos os transtornos, pelo menos os mais frequentes, os mais prevalentes na população. A gente sabe que transtorno mental atinge por ano pelo menos 10% da população. Isso é uma taxa de prevalência, quer dizer, é uma foto, né, de cada ano. A gente tira uma foto de cada ano para saber quantas pessoas no mundo têm problemas de saúde mental. A gente, até 10 a 20% da população, quando se estuda a prevalência, que a gente chama de lifetime, a vida inteira, né? Quando você olha para trás para observar a prevalência de transtornos mentais durante a vida inteira, esses números chegam até a 30%, 30% a 40%, dependendo muito da população que a gente estuda, né? E a gente não pode deixar de levar em conta também o agravamento da saúde mental durante esses anos de pandemia, nesses 2 anos de pandemia, né? Que houve um aumento ainda mais importante. Ainda não temos números consolidados sobre se houve um aumento e que esse aumento da prevalência é constante, ou se houve uma onda, né? Como se a gente vem falando sobre aquele aumento com a diminuição de casos posterior depois do estresse maior. Mas possivelmente a gente deve ter um aumento, uma elevação, o que aumenta ainda mais a dramaticidade, né, da situação. Então, essa iniciativa da igreja, da IPP, é muito, muito significativa. A gente sabe também que, infelizmente, apenas 30% das pessoas se tratam formalmente, fazem tratamento formal de saúde mental, procuram um psiquiatra, ou um psicólogo, ou um outro profissional de saúde para fazer um tratamento em saúde mental. É um número muito pequeno. Agora, é aí que entra a importância da igreja, porque todos os pacientes sob tratamento formal ou informal procuram um líder espiritual, procuram, além da família, né, eles procuram amenizar esse sofrimento em igrejas. Então é um passo, é um momento importante da gente expandir os conceitos de saúde mental para que as pessoas entendam. A doença mental é uma doença. Se você tem um problema de coração, você procura um cardiologista. Se você tem um problema ósseo, você vai no ortopedista. Se você tem um problema oftalmológico, você vai no oftalmologista. Então, hoje a gente tem conhecimentos sobre doença mental que já nos permite, no mínimo, melhorar a qualidade de vida, no mínimo. Melhorar a qualidade de vida de pessoas cujo problema tende a se agravar com o tempo e se cronificar. Começa muito cedo, os problemas de saúde mental começam muito cedo na vida. A gente vê crianças
com fobia, com depressão. A gente encontra isso desde muito cedo. E se esses problemas não forem reconhecidos e tratados, a tendência é cronificar. E você tem além disso, a cronificação leva a prejuízos escolares, sociais, prejuízos de saúde física mesmo. Então é um problema de uma dimensão muito grande, né? Tem os casos de suicídio, né? Que a gente tem que o Setembro Amarelo, né, põe o foco em casos de suicídio. Então a gente é um problema multidimensional, muito importante, e a igreja tem um papel fundamental nesse enfrentamento. Sim, verdade, doutor. Como o senhor citou aí a pandemia, né? Nós temos muitos testemunhos assim de pessoas que nesse período enfrentaram muitos problemas, né, psicológicos. Sim. Tiveram que lidar com luto, tiveram que lidar com si mesmo, né? Tiveram Sim. esse tempo de pensar, refletir sobre sua própria vida. Sim. E encontrar uma igreja bíblica, né, que prega a palavra de Sim. Deus, foi um diferencial muito grande para elas, né? Sim, a nossa igreja continuou fazendo seu trabalho na pandemia, através das lives, né? Sim. E certamente isso foi uma bênção. Sim. Mas, doutor, quando a gente fala sobre saúde mental, nós estamos falando sobre o quê? Porque essas pessoas talvez não conseguiram identificar de fato o que estava acontecendo com elas nesse período ou em outros Sim. períodos de suas vidas também, Sim. né? Quando a gente fala sobre saúde mental, a gente está falando apenas sobre depressão ou existem mais coisas envolvidas nesse tema? Exatamente. A saúde mental, ela se move dentro de um espectro, né, de doença e saúde. Não é a gente não existe essa dicotomia entre alguém totalmente saudável e alguém totalmente doente, né? A gente é um espectro, e a gente caminha nesse espectro de saúde e doença, né? E a gente tem uma coisa até, né, bíblica. A gente estuda e também se reflete, a gente vê nas escrituras a desesperança, né? A gente vê que a questão da desesperança é uma questão bem prevalente no ser humano. Existem estudos mostrando que 50% das pessoas, em algum momento das suas vidas, já pensaram em suicídio de forma claramente, seriamente, tentar em tirar a própria vida. 50% das pessoas em algum momento das suas vidas. Então, mais recentemente, a nossa abordagem, né, a abordagem em saúde mental, tem estudado essa questão da desesperança como um ponto inicial, né, do adoecimento mental. E a gente vê que é uma característica do ser humano, a desesperança, né? Aí entra a questão, né, de Deus nessa história, né? Que a gente só tem esperanças quando a gente pensa em algo que seja maior que a gente vai para outra, que a gente pensa em dimensões espirituais, daí a importância da igreja, né? E então, quando a gente lida com alguém com problemas no espectro saúde e doença mental, a gente tem que pensar nessa questão de desesperança, né? Quando um paciente chega comigo, que senta no consultório, né, na cadeira do consultório, a gente aborda esse grau de desesperança. E a gente vê quanto maior o grau de desesperança na vida, mais o indivíduo ele para de se cuidar, ele deixa de interagir de forma adequada, ele diminui a sua capacidade de trabalhar, de aprender, né? E isso pode estar associado a uma doença mental, e a doença como um problema cerebral especial, é um caso especial. É diferente você ter um problema cardíaco. O coração ele é um órgão relativamente simples, comparado com o cérebro. 4 câmeras, entra o sangue, sai e manda para o resto do corpo. O coração, a gente fala tanto de coração, mas ele é um órgão muito simples comparado com o cérebro.
O cérebro, a gente agora que está começando a estudar o cérebro. Quando você... quem estuda o cérebro com microscópios eletrônicos, quando você olha a estrutura cerebral, você observa, existem números, por exemplo, o cérebro ele é contado em termos de bilhões de neurônios e trilhões de conexões entre neurônios. Então, é de uma complexidade, né, imensa, e você é quase quanto é considerado o órgão, o objeto mais complexo da face da Terra, é o cérebro. Só é semelhante. A complexidade é tanta que é como se você colocasse um microscópio, o equivalente a colocar um microscópio no cérebro seria o equivalente a colocar de olhar para o espaço. Então, e é um órgão, o que é interessante que as pessoas saibam dessa complexidade, é que as conexões são móveis. Não é um órgão como um osso que ele é duro, ele é gelatinoso e ele muda as suas propriedades biológicas e físicas e químicas de acordo com as experiências. Quer dizer, eu estar aqui com você conversando aqui, ou estar em casa relaxado, dormindo, ou tendo um problema conjugal, ou no trabalho, o cérebro ele muda, ele responde a isso de forma importante, entendeu? Do mesmo jeito, quando eu estou aprendendo uma coisa nova, quando eu estou trabalhando fisicamente o meu corpo numa atividade física, ou aprendendo uma habilidade nova, uma língua, aprendendo uma música, o cérebro muda, ele se altera. Então, esse tipo de coisa, a gente está começando na nossa área, a gente está começando a estudar essa complexidade e também está começando a estudar e entender como é que o cérebro também produz a doença mental. Como é que ele é influenciado por fatores ambientais, como é que uma separação conjugal afeta o cérebro, como é que um abuso sexual afeta o cérebro, em que fase da vida que é mais importante. Isso a gente começa a entender, né? Apesar de... Então, assim, mas o comum nisso tudo é que a doença mental afeta o cérebro primariamente, as vivências afetam o cérebro, e o cérebro afeta todo o organismo. O coração afeta os órgãos endócrinos, afeta toda a estrutura física, entendeu? Então, esse tipo de complexidade a gente precisa entender, entendeu? A gente são fatos que a gente precisa ter essa noção que quem trabalha com saúde mental, a gente estuda isso, a gente lida com isso na nossa prática e tal, e a gente acha que as pessoas têm essa dimensão. Não tem. A gente simplesmente acha que uma pessoa que tem uma doença mental é uma questão, entre aspas, psicológica, é uma questão social, é uma questão... Não. Todos esses fatores sociais, psicológicos, culturais, influenciam o funcionamento do cérebro, para bem ou para mal. Para o mal, entendeu? Eu posso funcionar muito bem. As pessoas que funcionam melhores, né, pelos estudos, são aquelas pessoas que têm uma vida social, né, mais importante. As pessoas casadas têm um funcionamento, têm uma tendência a ter um funcionamento cerebral e saúde mental melhor. As pessoas que têm uma igreja, têm uma religião, elas têm também um funcionamento melhor. As pessoas que fazem exercício físico também têm. As pessoas que dormem bem, as pessoas que comem melhor, não, também têm uma saúde mental melhor. Isso, aos poucos, a gente está entendendo, embora que esses conhecimentos, né, novos, eles estão sendo testados, mas a gente sabe que intuitivamente são coisas, quer dizer, dormir melhor, comer melhor, conviver, ter uma vida espiritual, isso é uma coisa que a gente sabe que está na Bíblia, né? Nos conhecimentos bíblicos, né? Todas essas tradições religiosas, elas trabalham com esse tipo de premissa, né? Que a gente precisa ter uma vida equilibrada, regrada, e justamente é esse tipo de coisa que a nossa sociedade ela não tem, pelo contrário,
A gente trabalha demais, a gente vive sozinho, muita gente vive sozinha, né? Muita gente vive isolada. Na Inglaterra tem um ministério, o governo inglês tem um ministério da solidão. Quer dizer, o tema é tão importante, você ter contato com as outras pessoas, que existe um ministério, né, para lidar com essas questões de socialização, né? Então a gente tem um papel importante, né? A igreja, volta a falar, tem um papel importante nesse momento, né? de voltar. A gente precisa voltar né? O ser humano tem essa tendência ao desespero, a desesperança, né? A falta de esperança. Então a igreja, ela entra nessa história como mostrando através das escrituras que a gente tem né, que existe esperança, né, aqui e depois. Lembrando dessa verdade, né? Sem dúvida. Muito interessante, doutor, falar sobre essas coisas assim, que são questões tão básicas, né, de você praticar um esporte, levar uma vida, né, saudável, uma boa alimentação, mas que muitas vezes a gente acha que são coisas periféricas, que isso é bobagem e não vai interferir em nada na nossa saúde mental, mas faz uma grande diferença, né, praticar essas coisas. Muito. E unida à espiritualidade, a uma fé, a uma comunhão com Deus, né? Tudo bom casamento, um bom contato com a família, né? Tentar prezar por isso. Trabalho é muito importante, com sentido. Um trabalho que faça sentido, não só a busca pelo vil metal, né? Pelo dinheiro só, mas uma coisa que tenha um sentido maior, né? Isso é muito bom para evitar o burnout, né, que é o termo que é muito em moda, né, que a gente já conhece já há muito tempo. O descanso, né? Tem muitas pessoas que estão chegando o sono, ao esgotamento mental por falta de descanso, né? Exatamente. Verdade. Se você chegou agora, nós estamos aqui na nossa conferência Saúde Mental e Espiritualidade. Eu quero te dar as boas-vindas e nós estamos apresentando aqui esse livro escrito pelo doutor Marcionilo Laranjeiras e pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um livro muito interessante que fala sobre saúde mental e espiritualidade, a importância da fé e da ciência para a saúde mental. Nós estamos ao vivo, então você também pode participar mandando a sua mensagem aqui no chat. Daqui a pouquinho eu vou dar uma lida nas mensagens, já vi que tem muita gente participando com a gente, a Zenaide, a Carolina, a Alexandra, a Maricelma, a Cláudia, a André. Sejam todos muito bem-vindos, nós estamos aqui lendo suas mensagens, daqui a pouquinho vou fazer algumas perguntas também para o doutor, mas também quero te convidar a já adquirir esse livro. Se você está gostando do nosso bate-papo aqui, da nossa conferência, você pode garantir o seu livro na pré-venda. É um lançamento da nossa editora Ezion, a nossa editora missionária aqui da nossa igreja. E você pode acessar o site editorezion.com.br e adquirir essa obra na pré-venda com desconto especial. Neste domingo nós teremos o lançamento oficial da obra, mas você já pode adquirir e se quiser aproveitar o desconto, você pode entrar no site, adquirir e retirar pessoalmente o livro domingo aqui na nossa igreja, na livraria Ezion. Agora, doutor, muitas pessoas aqui estão relatando casos de depressão, de pânico. Alguns disseram até que tem casos que pessoas chegaram a desmaiar na faculdade por sofrer isso, né? E o senhor trouxe números que são assustadores, né? Essa é uma realidade bem assustadora no nosso país, mas essa é uma realidade apenas do Brasil ou é algo que está acontecendo no mundo? Não, é o que a gente estava recentemente revendo os números, né, o que a gente conhece em termos de quantidades, né, de números em saúde mental, a gente vê que os transtornos mentais eles estão crescendo, eles são bem democráticos, eles têm uma tendência ao aumento no mundo inteiro, em todos os países, de alta renda, de baixa renda, de média renda. O Brasil acompanha essa tendência. O Brasil é um dos países que tem uma tendência, já tem um basal alto, principalmente em transtorno de ansiedade, né? E esses números estão aumentando, né, na última década. Isso não tem a ver somente com a pandemia, né, que a gente fala muito, coloca isso muito na conta da pandemia,
Mas já existe uma endemia de saúde, de problemas de saúde mental. Né? Então, a gente... só que os números de suicídio no mundo, eles já são altos também, dependendo do país e tal, mas no Brasil, a taxa em 2019 foi de 6,5 mortes a cada 100 mil pessoas, entendeu? Que é uma taxa média no mundo. Né? E a gente vê que existe uma tendência à estabilidade. O Brasil e os países, principalmente de baixa renda. Nos países de alta renda, as taxas de suicídio têm diminuído. Isso significa a questão da renda, a questão de investimento, entendeu? Então a gente vê que os países que têm um alto investimento em saúde mental, eles conseguem reduzir taxas de suicídio. Né? Então é um problema também de prioridade da sociedade, política e tal, que a gente precisa pensar nisso, né? Verdade. E se esses índices são tão altos, por que a gente ainda tem tantas pessoas que não procuram ajuda, que identificam a necessidade, mas não chegam a procurar uma ajuda? Exatamente. Tem uma questão do estigma, né, da saúde mental, da doença mental, que é uma coisa que... Isso aqui que a gente está fazendo agora é importantíssimo. Né? A questão do estigma é o seguinte, é uma não aceitação de pessoas, né, que é como se algumas condições durante a história humana sempre foram relacionadas a estigma, né, a lepra, né, hanseníase, né, tuberculose, mais recentemente as questões de saúde mental. É como se estigma quer dizer marca, é como se fosse uma marca, aquelas pessoas que têm a doença mental, como se elas ficassem marcadas. É muito difícil para alguém ainda hoje de uma pessoa assumir que ela tem uma doença mental em público, no trabalho. Né? Agora, a gente sabe que no trabalho a metade das pessoas usam algum tipo de psicotrópico, né? Mas ninguém fala, ninguém quer comentar sobre o assunto, existe também um autoestigma. Você também não aceita em você mesmo uma condição. A gente sabe que a desesperança, como eu falei, é própria do ser humano, isso tem... Além de isso está na Bíblia, né? Que a desesperança, a gente só tem esperança quando a gente está ligado a Deus, que é alguma coisa maior que a gente, né? Então a gente precisa aceitar essa condição e naturalizar. A gente precisa procurar tratamento, porque isso é uma questão importante. Para você ter uma ideia, nos países... Nesses países de alta renda, a doença... existe até uma expressão de um autor, o israelense chamado Yuval Harari, ele fala... cada dia que passa, a violência mata menos, as guerras e os ataques terroristas matam menos, e os acidentes de automóveis também as mortes por acidentes de automóveis são cada vez menores. Então, hoje, o nosso pior inimigo é o próprio ser humano mesmo. Nós somos os nossos maiores inimigos. As taxas de suicídio estão aumentando. Então, é importante... É importante que a gente volte a atenção para isso, entendeu? Que a gente consiga conversar sobre saúde mental para diminuir esse estigma, para começar a procurar tratamento, entendeu? Só assim a gente pode começar a lidar melhor com essa situação, com esse problema. E como nós podemos identificar que o que nós estamos passando não é apenas uma tristeza, é de fato algo relacionado à saúde mental? Isso... A correta identificação a gente precisa de um profissional, né? Um profissional, um psicólogo, um psiquiatra. Psiquiatra, se você tem ideação suicida, procure um psiquiatra, né? Que ele é o profissional que faz o manejo de casos mais agudos, mais importantes. Se você tem um quadro... Agora, sim, individualmente, se você está se sentindo mal de forma constante,
as semanas vão passando, você está se sentindo mal de forma inexplicada, você começa a ter pensamentos desconfortáveis, desesperança, começa a namorar um pouco com a morte e tal, procure tratamento, né? Porque isso pode ser um quadro, né, de ansiedade, depressão, toque, pode ser um quadro, uma depressão bipolar, você pode ter até esquizofrenia, né? E normalmente a esquizofrenia é reconhecida por outras pessoas e não pelo próprio indivíduo. Mas procure tratamento, porque a gente, no mínimo, consegue melhorar sintomas e melhorar a sua qualidade de vida, né? Curar é uma coisa, a palavra cura é um pouco... É uma ambição muito grande. Acho que a cura tem uma questão aí do ser humano em relação a divindade, que a gente não procura, a gente procura dar o cuidado. O profissional de saúde mental, ele procura dar o cuidado. Agora a cura a gente sabe que transtornos mentais tendem à cronificação, mas isso não quer dizer que você não possa melhorar a sua qualidade de vida, possa trabalhar, possa conviver de forma adequada e fazer o seu tratamento, procurar seu tratamento e fazer o seu tratamento durante um tempo adequado, entendeu? A Angélica Rodrigues comentou aqui que é muito importante os pais também ficarem atentos aos seus filhos e cuidar da saúde emocional deles, né? Sim. A gente também precisa observar as crianças, elas também podem sofrer com problemas. Sim. Com a saúde mental. Sim, eu não sou especialista eu trato acima dos 12 anos, mas eu vejo todos os dias, eu acompanho pacientes, pelo menos a metade deles, os sintomas não foram reconhecidos já desde a infância. Então, a gente tem os transtornos mentais, eles costumam começar, numericamente, aos 20 anos. A maioria dos pacientes que tem, por exemplo, tem pacientes com 45, 50 anos, cujo quadro a gente claramente começou por volta dos 20 anos, mas mais ou menos 25% desses quadros começaram ainda na infância. Entendeu? Então, é preciso reconhecer. A família é um ponto... a família ela precisa reconhecer, entendeu? Em crianças, os pais precisam reconhecer nas crianças. Agora, os pais também, os adultos, precisam olhar também para os idosos. A maior parte, os idosos têm um risco de suicídio 3 vezes maior do que os jovens. A gente leva muito em consideração, pela repercussão, um jovem cometer suicídio, a repercussão é muito maior. Né? Então a gente vê na televisão, tem a repercussão nas escolas, todo mundo conversa sobre, fulano, o adolescente se matou e tal. Mas o idoso se mata quase 3 vezes mais em número do que adolescente, entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção no idoso também, no homem, principalmente o homem idoso, né, principalmente que perdeu uma relação, tem fracos laços sociais. Isso que eu ia perguntar, aposentado, se está ligado à solidão também. Aposentado, e tem uma questão do idoso que eles se sentem desatualizados, eles se sentem como se fosse uma peça defeituosa, né? Como se uma peça da sociedade que tivesse inútil, que não tem... todo mundo conhece a internet, eu não sei lidar com a internet, né? As pessoas conversam coisas que eu não sei mais o que é, então eu não consigo participar das conversas, eu vou para a televisão, eu não consigo acompanhar os filmes, né, entendeu? Então a gente tem que prestar atenção. As famílias, uma família é o começo de tudo. A gente sabe disso. Então o adulto tem que prestar atenção no próprio sofrimento mental. Você tem que observar as crianças, as companhias, o que está acontecendo, onde estão essas crianças. Os seus pais, seus avós também precisam de atenção. Então é aí que entra a importância das famílias, da igreja, né, da escola. A escola perceber que uma criança não está bem.
né? Então, são coisas que a gente precisa estar atentos. Isso tem muito a ver com igreja, né, com o reino de Deus, porque aqui nós temos esse cuidado mútuo, né? Nós Sim, somos ensinados por Jesus a olhar para o outro, né, a sim, se preocupar com a dor do outro. sim, Os idosos têm uma atenção sim, especial na igreja, né? Nós sim, temos aqui ministérios com os nossos idosos sim, sim, e sem dúvida isso faz muita diferença, né, com doutor? certeza, com certeza. Agora, como a gente pode abordar essas pessoas? Acho que a grande dificuldade da maioria das pessoas que entendem que o outro precisa de uma ajuda, que o outro está passando por um problema de saúde mental, é não saber como chegar nessa pessoa, como ajudá-la em um momento de crise. Como a gente trata, doutor? Então, como você se aproximar e abordar alguém, né? Isso é uma grande coisa. Isso tem a ver com isso, existem barreiras, né, para o reconhecimento, são as barreiras tanto pessoais, isso começa com você, né? Começa com você se reconhecer, reconhecer que ninguém está livre de adoecer, de ter uma depressão, de ter um transtorno de ansiedade, de apresentar depois de uma separação, depois de uma falência, depois de um falecimento, né? A gente tem que prestar atenção em si, né? E é como a gente falou no começo, existe essa variável, a desesperança, que é uma variável muito importante quando a gente avalia alguém com um problema de saúde mental. Então, a gente avalia o grau de desesperança. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. A gente também passa por fases onde você acha que simplesmente você não tem, as coisas não têm sentido, eu perdi o que era mais importante, entendeu? Então, quando você começar a prestar atenção nisso, que você tem essa oscilação, a gente é oscilante, entendeu? Esse mundo também, ele é muito relativista, né? O que é certo é errado, o que é bom é ruim, o que é ruim é bom, o que é bonito é feio. Esse mundo nos tira dos nossos valores e a gente pode, em algum momento, perder nosso equilíbrio, né? E entrar em uma desesperança, né? E a gente tem que... A partir do momento que você reconhece isso em você, você passa também a ter... você fica mais humilde, né? Isso é uma questão de humildade, você reconhecer isso em você. Então você passa a ter uma facilidade maior de conversar com as pessoas, de chegar nas pessoas, de perguntar para elas assim, do seu jeito, né? O quanto que você está desesperançado, né? O quanto que a tua vida está difícil. Vamos conversar, será que, entendeu? Será que você pensa de fato em tirar a própria vida? Será que a coisa não está legal? Será que falta alguma coisa? Acho que a gente precisa desse tempo, entendeu? Acho que a gente precisa parar um pouco e conversar com as pessoas e procurar. E se você entender que alguém que você conhece, um amigo, um colega, está num grau de desesperança tão profundo, pega no braço dela e leva, vamos lá, vamos tratar, vamos procurar tratamento. Eu conheço alguém que conhece alguém que dá para conversar e vamos tentar sair dessa situação. Vai na igreja, ora, vamos fazer exercícios, vamos comer melhor, vamos dormir melhor, entendeu? Vamos tentar equilibrar a vida, entendeu? Então a gente não pode ter essa reserva. Acho que existe um certo é cômodo. Eu acho que você vê alguém mal e também tem não, você não chega junto, você não, que também, nossa, eu vou conversar, vou perder tempo, né? A gente, né? Tempo é dinheiro, então a gente precisa parar e conversar, voltar a conversar, né? Conversar com todos, com crianças, aprender a conversar com crianças, com os colegas, com os pais, com todos. Só assim a gente mesmo, né, com o outro. Sem dúvida. Isso é muito importante. E o senhor falou sobre algo importante também, que é essa questão de como esses momentos difíceis quebram o nosso orgulho, né? Sim. Nos aproxima de Deus, certamente, nos mostra Sim. como nós somos dependentes dele. E esse choque de realidade, assim, de que
todos nós estamos sujeitos a isso, né? Sim. Não existe ninguém forte o suficiente que não possa ter momentos Sim. de dificuldade, né? Essa impressão também é uma barreira para se identificar. Sim, sem dúvida. Né? Nesse mundo é vaidade, né? Vaidade, 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 né? Embaixo do sol. Então a gente sabe que isso aqui a gente tem uma ilusão de, né? Uma constante ilusão da novidade, né? Tudo que é novo é bom, né? É como se a gente fosse, saiu o iPhone 14, é como se o 13 já não, né? Não vale mais, e a gente trata as pessoas como assim, elas são com uma certa obsolescência, né? Um idoso é obsoleto, alguém que no trabalho já tem 45 anos, então ela é obsoleta, ela já não consegue dar. Entretanto, essas pessoas têm as suas... A gente precisa voltar a prestar atenção nas coisas que importam, de fato, né? Baixar a bola, menos vaidade, né? A gente está no mesmo barco, vamos se ajudar, né? Sim. Doutor, no livro, o senhor traz vários transtornos, né? Explica sobre eles. Sim. E um deles aqui não é tão comentado, que é esses transtornos alimentares, né? Sim. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do que se trata transtornos alimentares. Sim, Então, eu vou falar um pouco antes, que é a questão do diagnóstico, né? Como é que a gente dá um diagnóstico? O diagnóstico, ele antigamente, quando eu falo antigamente, é lá nos anos 50, 60, não existia uma classificação de doenças que a gente olhasse assim, depressão, o que é depressão, critérios operacionais, ansiedade, toque, transtornos alimentares. A gente não tinha nada. Cada médico, cada escola de psiquiatria, cada lugar cada país tinha um nome diferente, um jeito diferente. Ficava difícil comunicar. Então a OMS, junto com várias associações internacionais de psiquiatria, sentaram, não, vamos conversar, vamos aprender, vamos tentar conversar, elaborar critérios que sejam objetivos para a gente poder conversar, para a gente comparar a quantidade de transtornos. Então a gente tem, aí apareceram essas classificações, né, o CID-10, que é da OMS, e o DSM, que é o americano, que é bem difundido em pesquisa. Então, agora a gente consegue que uma pessoa chegue no consultório e que você diagnostique aquele problema e que aquele problema que aqueles critérios sirvam para você conversar com alguém, com outro colega que está de outro país, ou conversar com as pessoas de forma geral. Esses critérios estão aí na internet, a gente consegue discutir os critérios. Falando sobre a sua pergunta sobre transtornos alimentares, então, a questão da alimentação, transtornos alimentares é uma mistura de comportamento, de alterações de percepção corporal, com comportamentos relacionados à alimentação. Então, são mais comuns em mulheres, mas mais comum entre aspas. Assim, os quadros de transtornos alimentares, 80%, no sexo feminino são mais ou menos 70% dos pacientes são mulheres e 30% são homens, com a tendência a aumentar entre os homens. Essa questão da vaidade física, perfeição corporal e tal. Então, os dois quadros mais comuns são a anorexia e a bulimia, e tem a compulsão alimentar periódica noturna também, que é um terceiro quadro, né, um quadro também que vem associado. E, então, interessante você falar sobre esse tema, porque a anorexia é o transtorno mental com maior mortalidade, por suicídio e por complicações clínicas. Porque os pacientes, eles perdem um peso, eles têm aquela grave distorção de imagem corporal, um paciente mais grave. Então, quanto mais magro, melhor, mas elas se sentem... falando elas porque é mais comum entre mulheres. Então, elas se sentem muito magras
elas se sentem gordas apesar de muito magras, do índice de massa corporal entrar em faixa de desnutrição, e aquilo é muito, para elas, aquela percepção a leva a restringir alimentos cada vez de forma mais profunda. Tem pacientes que passam o dia inteiro comendo, sei lá, um pedaço de melancia durante o dia, durante semanas. Então, eles entram em desnutrição crônica e chegam a morrer por desnutrição. Tem a bulimia, que é aquela questão de você, da mulher, vou falar mulher porque é mais comum entre mulheres. Você se sente gorda e você tem compulsão alimentar, você come muito, e você, em seguida, você provoca vômitos ou faz exercícios excessivamente ou usa laxativos para compensar aquela quantidade de alimentos que você ingeriu em pouco tempo. Então, também está associado a lesões, a distúrbios sanguíneos, a lesões orais, em esôfago, e esses pacientes morrem. É o transtorno mental que mais mata. Tem uma taxa de mortalidade que é bem mais alta do que os outros transtornos entre eles. Então, é um dos quadros mais dramáticos assim, em psiquiatria. Muito triste saber que existe isso e que, infelizmente, esse número é tão alto, né? Eu quero te convidar, você que está acompanhando a nossa conferência e quer saber mais a respeito daquilo que nós temos conversado aqui, a adquirir esse livro, Saúde Mental e Espiritualidade, lançado pela nossa editora Ezion. E nós preparamos um vídeo para que você possa conhecer um pouco mais a respeito desta obra. Saúde mental e espiritualidade. Nós precisamos falar sobre esse tema. Diferentemente dos outros tipos de doença, quem sofre de transtorno mental sente-se angustiado, desesperado e incapacitado. Além disso, nunca sofre sozinho, pois essas condições comprometem todas as áreas da vida, tocando em familiares, amigos e colegas. Mesmo numa época de tanto acesso à informação, ainda há pouco conhecimento sobre o assunto. E esse é o primeiro passo para quem precisa de ajuda, quanto para quem deseja ajudar pessoas com essas necessidades. Produzido com todo o rigor proveniente da base científica e com a incontestável e relevante perspectiva da fé, Saúde Mental e Espiritualidade pretende trazer informações de qualidade com a intenção de contribuir ativamente para uma jornada promissora e bem-sucedida na área da saúde mental. Acesse o site editorezion.com.br e adquira o seu. Isso aí, então você pode acessar o site da editora ezion.com.br, adquirir a sua obra. Vale lembrar que a Ezion é a nossa editora missionária, então todo o lucro é revertido em missões no Brasil e no mundo. Você vai ficar por dentro desse assunto muito importante e ainda vai contribuir com missões, com os projetos da nossa Junta Missionária de Pinheiros. E se você fizer essa compra até sábado, você ainda adquire o preço promocional de pré-lançamento da obra Saúde Mental e Espiritualidade, escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro e pelo doutor Marcionilo Laranjeiras, que é quem está conversando conosco hoje na abertura da nossa conferência Saúde Mental e Fé. E nós estamos quase chegando ao fim aqui da nossa conferência, mas eu queria que o doutor nos deixasse uma palavra final, convidasse todo mundo que está nos assistindo aqui a conhecer mais sobre o assunto, a adquirir a obra e falar sobre essa importância, né, da fé e da ciência para a nossa saúde mental. Exatamente. Eu quero falar sobre o livro. Esse livro, Saúde Mental e Espiritualidade, assim, foi um desafio para mim, para o Arival, né, pastor Arival. Ele foi escrito com o objetivo de ser um manual mesmo, é um livro que foi escrito para a população geral, para não especialistas, para pessoas, né, e para pessoas que cuidam de outras pessoas, também para pessoas da igreja, né, que atendem, que prestam assistência ao sofrimento mental na igreja, né, também. Mas foi um desafio para mim, porque eu tive que adaptar, né, a linguagem. Eu sou psiquiatra, eu não sou escritor, né?
Então, para mim foi um desafio muito grande sair do termo técnico e escrever para a população, para uma população muito específica, que são os fiéis, os cristãos. Agora, eu fiquei muito tranquilo quando, em algum momento, eu assisti uma palestra de um não cristão sobre a população evangélica, do quanto que a população ela é uma população que tem que é letrada, ela é muito... graças à Bíblia, os cristãos eles têm uma capacidade, desde não só o cristão tradicional, mas né, o cristão que é um cristão antigo, mas os novos cristãos, eles são pessoas que precisam ler a Bíblia, que tem uma linguagem difícil, mas a gente vê pessoas que não têm grande escolaridade, mas elas conseguem ler a Bíblia e entender muito bem. Eu tive muita dificuldade quando comecei a ler a Bíblia, assim, e até hoje eu tenho. Eu ainda paro em certos trechos, eu paro de ler, porque eu não estou conseguindo chegar no ponto, né? A gente sabe que é um processo, né, a leitura da Bíblia, que você volta para aquele assunto, você escuta outras pessoas, você escuta uma palestra de um pastor e você consegue entender num segundo momento. Então, eu fiquei muito tranquilo. Por que estou falando isso? Porque eu fiquei muito tranquilo de escrever para gente que lê de fato, que tem uma leitura profunda sobre as coisas, né? Então, foi um desafio para mim. Eu contei com o pastor Arival, para me ajudar nesse ponto, né? Então, é o que eu falo. A igreja, a IPP é uma igreja diferente, é uma igreja, né, que tem uma abordagem diferente, que entende de fato profundamente, né? A gente tem né, eu faço parte eu sou um fiel agora, né, sou um ex-ateu, então eu faço parte dessa congregação e assim, essa foi a minha contribuição, está sendo a minha contribuição, e eu espero contribuir mais ainda para melhorar a saúde mental, não só dos fiéis, mas de pessoas que possam, que fora da fé mesmo, que possam se tratar e possam procurar tratamento o quanto antes possível, para melhorar a qualidade de vida, para ter esperança no mundo, né, para ter esperança no mundo, eu estou falando no mundo diferente, no mundo com Deus, né, com Deus, né, para nos ajudar, para tocar para frente, né. Somos privilegiados, né, de ter sim, eu me sinto, de ter esse Deus, né. Eu me sinto privilegiado, né. Eu tenho uma família, né, eu agradeço assim a minha família, as minhas filhas, a minha esposa, minha sogra e pela minha vida que eu tenho, né, atualmente. Eu sou muito grato. Eu não mereço, mas né, eu tenho essa fé em Deus agora, e eu sei o quanto que isso é importante. Melhorou muito a minha saúde mental. Eu recomendo, né, além do exercício, alimentação adequada, evitar substâncias lícitas ou ilícitas, né, evitar os vícios e ter uma vida social adequada e procurar dormir bem, né? Mas Deus está aí para nos ajudar. Muito bom. Doutor, foi um prazer te receber aqui, conhecer seu testemunho, sua história, saber que o Senhor te alcançou, e que o Senhor agora faz parte dessa grande família, né, da fé, uma bênção. Conhecer o livro também, conhecer essa obra aqui. Quero te convidar mais uma vez a acessar o site da nossa editora para saber mais e te convidar para amanhã continuar conosco aqui na nossa conferência. Amanhã o reverendo Arival Dias Casimiro estará aqui ao vivo nos nossos estúdios falando sobre a segunda parte do livro, né, que é bem focada nessa parte da espiritualidade. Então nós tivemos muitas perguntas aqui no chat, não deu tempo de fazer todas aqui ao doutor, mas você tem a oportunidade de ler o livro e tirar suas dúvidas através dessa obra. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Marcionilo, que Deus abençoe o senhor, sua família, sua esposa, suas filhas. Amém. E
Te espero amanhã, ao vivo aqui na IPP-TV, às 19 horas. Nos ajude também a divulgar essa programação, essa conferência. Envie o link dessa live aqui para outras pessoas, porque vai ficar salvo. Então, se você chegou no meio, no final, você pode assistir novamente. E continue aqui na programação da IPP-TV, porque a seguir nós teremos o nosso culto Restaurados pela Palavra. Então, você vai continuar recebendo conteúdo edificante aí. E que Deus te abençoe. Até amanhã.